pouco de surpresa, infelizmente, com essa notícia. E a palestra vai ser substituída pela Marli, que está conosco aqui. Ela vai falar com a gente sobre perdas em contexto de docência, recursos e metodologias. Então, apresentando um pouquinho a Marli para todo mundo. Marli Inês Rodrigues, ela é pedagoga, psicopedagoga, professora da Rede Municipal de Ensino em São Paulo. Tem mestrado em supervisão pedagógica de perdas em contexto de docência, pela Universidade de Évora, em Portugal. Ela é facilitadora aqui do nosso grupo de luto também, e uma das precursoras, né, de todo esse projeto. Então, bem-vinda, Marli, é um prazer ter você com a gente, e, por favor. Olá, gente. Vou então colocar aqui o arquivo, né? Mas desde já falar da nossa tristeza pelo que aconteceu com a Val, né? Mas a gente vai tentar disponibilizar a aula dela posteriormente, né? Porque a gente está gravando por aulas, né? Por apresentações. Então a gente vai tentar fazer isso com ela, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver. Ai, peraí. E aí, foi? Foi, Marli. Abriu. Vou começar, então, tá bom? Então, falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Assim, foi de sopetão, né, esse momento de hoje, mas tenho certeza que vai ser bom. Então, eu já estava há um tempo na educação, eu sou formada em pedagogia, né? E aí chegou em minhas mãos um edital falando sobre um concurso interno no Hospital das Clínicas que ia acontecer para trabalhar em brinquedoteca hospitalar. E eu, muito receiosa, falei, ai meu Deus, não vai dar certo isso, eu canceriana, chorona, não vai dar certo isso, mas mesmo assim eu fui, prestei o concurso e fiquei por lá por 10 anos. E aí, concomitante a esse trabalho, também consegui um cargo para trabalhar como professora hospitalar, né? Trabalhava em classe hospitalar, só que já era pela educação e não pela saúde. E aí também a gente conseguiu fazer essa associação. Então, de manhã eu trabalhava com os pacientes oncológicos no Itaci, e aí tentava fazer todo esse trabalho, né, junto com a terapia ocupacional, de ressignificar mesmo os dias dos meninos, né, das crianças e dos adolescentes. Então, por exemplo, se a gente pintava uma tela, tinha uma tela de um cavalo, ou um origami, ou alguma coisa assim, a gente procurava dar continuidade no dia seguinte, para mesmo dar essa ressignificação, essa ideia de continuidade de vida, né? Agora, com os meninos da classe hospitalar, o meu trabalho era construir essa ponte mesmo entre o aluno hospitalizado e a escola que matriculava a criança. Então, eram atendimentos que eu fazia, né? Mas normalmente a gente juntava os meninos, cada um com um direcionamento, e era muito bacana. Uma coisa que eu queria dizer rapidinho é que a primeira morte que eu vivenciei no Hospital das Clínicas foi de um menino, ele era de Rondônia, o nome dele era Diomarcos, e ele me ensinou a jogar xadrez. E a gente, às vezes, passava o tempo todo brincando, e ele ria quando ele ganhava de mim. Ele ficou, acho que, quase 8 meses hospitalizado lá. E a gente se afeiçoou bastante, né? Aí teve uma exposição sobre brinquedos com sucata, e a gente propôs a ele de montar um tabuleiro só com sucata, né? Montar as peças. E ele todo dia, ele tinha uma barrigona, né? Acho que chamava osteocitose, o que ele tinha. E aí era uma dificuldade para ele andar, mas ele vinha, a gente construía as peças do jogo de xadrez,
E aquilo ficou lindo. E a gente lá ansioso para a exposição, e no dia da exposição, esse menino descompensa, né? Eu chego no hospital e ele tá sendo encaminhado para UTI. E eu já preocupada, porque ele estava ansiosíssimo para ir até a exposição para ver, né, as produções das crianças, enfim. E aí não deu certo, né? Eu passei o dia todo lá angustiada na exposição e mais de tardezinha eu disse, vou lá ver o Diomarcos antes de ir embora. E aí me chegou a notícia que ele tinha acabado de falecer. E aí, gente, esta pessoa aqui, em plena Teodoro Sampaio, né? Que é aquela rua que cruza, né, o Hospital das Clínicas, eu chorava compulsivamente e ligava para minha irmã, olha, vem me buscar porque eu não estou em condições de andar, enfim, né? Então, assim, foram muitos lutos, foram muitas perdas, e eu lembro que eu tinha uma santinha em casa, que toda vez que uma criança agravava, eu colocava o nomezinho dela embaixo da minha santinha. Só que aí, aos poucos, eu vi que a minha santa já estava até meio torta, assim, de tanto papelzinho que tinha embaixo dela, né? E aí eu resolvi fazer de outra forma, né? Buscar ter dias significativos, né? Dar alegria a esses meninos, e eles me ensinavam muito, né? E foi isso que a gente foi traçando aos poucos. E aí, paralelo a isso, essa aqui é a minha mãe. A minha mãe, ela... Vou contar um pouquinho a história dela rapidinho. Quando ela era nova, ela era cantora, e, e o meu pai era militar e a conheceu numa das boates, né, no Bexiga, aqui em São Paulo. E aí os dois se apaixonaram e ele disse assim para ela, olha, a gente vai casar, mas agora eu queria que você não cantasse mais. E aí ela disse assim, tá bom. E aí ela parou de cantar. E aí ela cantava para nós, cantava em casa, nos aniversários, cantava enquanto a gente tomava banho, cantava enquanto ela cozinhava, limpava a casa, enquanto penteava o nosso cabelo para ir à escola. E era assim que ela se divertia. Só que aos poucos, né, o tempo foi passando e ela foi tomada por uma tristeza muito grande, porque ele tirou a coisa que ela mais gostava, que era cantar, né? E aí ela começou a se alcoolizar. Aí calhou de eu estar adolescente, eu fazia magistério na ocasião, e eu chegava em casa e dizia para as minhas irmãs, gente, cadê a mãe? E aí elas diziam, olha, a mãe está no bar. E aí, dali a pouco, a minha mãe ia chegando. Eu olhava na janela, ela vinha trançando as pernas. E aquilo me dava uma revolta, uma tristeza. E a gente discutia muito, a gente brigava, e muitas vezes eu dizia para ela, eu tenho vergonha que você seja minha mãe. E algumas vezes eu disse para ela, eu queria que você morresse. E aquilo marcou muito, né? Quando eu estava na minha época do Itaci, do hospital, a minha mãe, a gente já tinha refeito a nossa relação, eu já tinha me casado, tinha meus filhos, e dizem que a gente só aprende a ser filho quando a gente se torna mãe, né? E assim foi. E aí, o que aconteceu? Minha mãe teve um câncer de pulmão e ela faleceu em 4 meses. E eu desenvolvi um luto prolongado, eu fiquei por 4 anos enlutada. E essa era a canção dela, né? A canção do Milton Nascimento, e ele dizia, quando você foi embora, fez-se noite meu viver, forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, né? Essa coisa da despersonalização que o luto traz, né? E nem é meu este lugar, estou só e não resisto, muito tenho para falar. E aí, na segunda parte, o Milton Nascimento diz assim, vou seguindo pela vida, me esquecendo de você, me esquecendo entre aspas, né? Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver, vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer, enfim. E aí vai falando sobre a retomada, né? A minha retomada
foi no hospital, né, com o grupo de apoio ao luto, que a gente foi juntando afinidades, afetos, e a gente foi desbravando os caminhos, né, vencendo os egos, vencendo os empecilhos ali, assimilando tudo aquilo que estava acontecendo, e a gente montou o grupo de apoio ao luto das mães, lá do Itaci, que era, a maioria era de mães enlutadas. Esse grupo já tem 11 anos, né? E aí, recentemente, a gente montou esse grupo de apoio ao luto do Jardim Peri, e a gente está aí, caminhando, né? Depois disso, eu saí do hospital e fui trabalhar em educação infantil na prefeitura. Minha irmã me dizia assim: olha, até quando você vai ficar vendo criança morrer? Ela dizia. Porque eu chegava em casa dilacerada, né? E eu tomava banho, ficava, sei lá, meia hora no chuveiro, aquela água caía e doía, né? As costas, doía assim, a região que concentrava aquele estresse, né, emocional. E aí eu falei, olha, então tá, então já que eu passei nesse concurso da prefeitura, eu só que eu quero trabalhar com educação infantil porque eu quero ver criança brincar, eu quero ver criança saudável, né? E assim eu fui. Só que quando eu fui chegando perto dessas crianças ditas saudáveis, eu fui vendo que essas crianças, elas também tinham as doenças da alma delas, né? E não eram poucas. E aí tive a oportunidade de pegar uma licença na prefeitura e fui conseguir ser aprovada nesse mestrado e fui fazer esse mestrado em perdas em sala de aula, né, em contexto de sala de aula. Eu lembro que os professores diziam lá em Portugal: Marli, você tem certeza que você quer falar sobre morte? E eu dizia: sim, eu quero falar sobre morte. E foi um custo para conseguir uma orientadora, mas o negócio saiu e foi bem legal essa experiência. Agora, entrando mais assim no nosso tema, queria só amarrar alguns conceitos, né? Então, falar um pouquinho sobre o luto físico, né? O luto, o que é um luto? O luto é um conjunto, né, de reações a uma perda significativa, geralmente pela morte de outro ser. Então, a morte dos pais, né, de um filho, de um cônjuge, do familiar, de um animal de estimação, isso é luto, né? Agora, existem também perdas que a gente vai trazendo ao longo da vida e que não são físicas, né? Então, por exemplo, a mudança de uma residência, no caso da criança, do aluno, a mudança da sala de aula, da professora, da escola, mudança de um estado, né, da nação, ou de repente os pais presos, ou uma retirada da guarda da criança, uma amputação, uma separação, uma perda de um objeto. Então, tudo isso, por mais que não tenha uma perda física, vai configurar em sintomas, né, em comportamentos do luto, né, que dizem respeito ao luto. Então, assim, para a gente entender como o luto é amplo, né, numa dimensão social, o luto ele pode trazer reclusão, isolamento, perda de identidade, libertação. Libertação eu coloquei aqui porque uma vez eu falei com um grupo de idosas e uma moça, uma senhorinha, ela me disse assim: olha, Marli, eu não chorei quando meu marido faleceu, porque ele me batia muito, então eu me senti livre, ela falou, né? Então, por isso, em homenagem a ela, eu coloquei isso, né? Numa dimensão física, o luto ele pode trazer dor no peito. Você vai ao médico e fala: ai, doutor, olha, eu tô com uma dor no peito, eu perdi meu pai, eu tô com um nó na garganta, uma falta de ar, eu tenho uma fraqueza muscular, eu não consigo ouvir barulho, estou inquieta, ou então eu estou prostrada, né? Eu como demais, ou eu durmo demais, ou como de menos e durmo de menos. Então, tudo isso numa dimensão física o luto traz, né?
Agora, numa dimensão cognitiva, o luto pode trazer confusão, falta de concentração, desorientação, pensamentos obsessivos, comportamento aéreo, né? Numa dimensão existencial, você pode sonhar com o ser perdido, você pode perder sua fé, porque você diz assim, olha, eu fiz novena, eu fiz de tudo para o meu pai ficar aqui comigo e ele se foi. Que Deus é esse? Né? Que tirou meu pai de mim, porque ele era bom, né? Então, assim, o luto também pode trazer visões, né? Sensação de presença. Olha, eu tenho certeza que ele estava aqui agora. Eu senti o cheiro dele, eu ouvi a voz, né? Numa dimensão emocional, o luto pode trazer choro, sensação de desamparo, raiva, tristeza, ansiedade, solidão, depressão, culpa, choque, né? Então, assim, não dá para a gente dizer assim, bater a mão nas costas, sei lá, da criança, agora, né, entrando no meu tema, e dizer assim, olha, você perdeu seu pai para a Covid? Então, vai brincar lá com aquele brinquedinho lá que você vai melhorar, tá bom? Ou então a gente diz assim, olha, não fala sobre isso não, que já já ele esquece. Então, não é assim, né? É, a Maria Helena Pereira Franco, ela diz assim: a criança enlutada, mais do que o adulto, nos ensina a ouvir e a ver, pois ela necessita que nos aproximemos para captar seu código, para comunicar o que lhe vai no âmago, e pede, acima de tudo, que seja entendida e tratada como um ser enlutado, não como uma criança que não sabe o que está acontecendo, né? Então, a gente precisa legitimar a dor da criança, a dor da perda, né? Aí o Bowlby, ele traz também algumas definições que a criança pode trazer, pode apresentar durante o luto dela. Então, a criança ela pode trazer um certo entorpecimento, né? Então, que é o momento do choque mesmo, que ela recebe a notícia, né, da morte de alguém, né? Então, ela pode ter esse choque, ela pode ficar prostrada, ficar estagnada, né? Ela também pode apresentar todos aqueles sintomas gerais que a gente passou agora há pouco, aquelas dimensões, né? Aí, numa situação de protesto, né, ele fala que essa situação dura cerca de uma semana, mas já foi falado nas literaturas que o luto é muito individual, né? Então, vai ter um percurso diferente de todo mundo, né? E aí, assim, nessa fase, a criança ela vai demonstrar ansiedade, né? Ela vai chorar mais, né? Ela vai demonstrar que, acho que quando vai caindo a ficha, né? Que o pai não está chegando em casa, né? A mãe não está vindo em casa, a outra pessoa está cuidando dela, né? E aí, numa fase de desespero, ela pode ter reações mesmo, né? E aí ela chora, ela grita, eu quero meu pai, né? Ela vai ficar arredia, revoltada, ela pode apresentar isso na escola, né? E aos poucos ela vai se desligando, né, da figura perdida e vai assimilando que ele não vai voltar, né? Aí, assim, a elaboração do luto infantil, né? Quando a gente trabalha e cuida dessa criança que está enlutada, né? Isso vai favorecer o desenvolvimento dela na escola, com toda certeza, né? E atua também como um fator de proteção no enfrentamento de outras perdas que ela pode, porventura, ter, né? Auxilia também na compreensão dos seus sentimentos e das reações, né? Então, por exemplo, se ela falar sobre isso e falar, olha, eu gosto de ficar com um ursinho para dormir porque eu não tenho mais a minha mãe, ela vai entendendo isso, mesmo que ela não verbalize, ela vai vendo que aquilo é uma figura, de um objeto de apoio, e ela vai dormir com o ursinho, ela vai querer o paninho, né? É, falar sobre o luto com a criança fortalece também na busca por recursos de enfrentamento, que é isso que eu estava falando agora também, né? E prepara para a aceitação da perda, né, como um todo mesmo. Agora, a criança, ela não dispõe
de recursos de enfrentamento do luto, né? Então, a gente precisa mesmo facilitar que isso aconteça, né? Ela tem aquela sensação de insegurança, de abandono, raiva, culpa, né? Isso tudo pode acontecer. A gente estava com uma criança enlutada no grupo de apoio e ela começou com aquela super proteção da mãe, porque o pai tinha se suicidado, e ela ficava o tempo todo com a mãe. Ela não saía de perto da mãe, né? Então, assim, naquele medo dela perder o outro ser, né? Que é o item abaixo. A fantasia que ela foi responsável pela perda. Então, tudo isso pode apresentar, né? A criança pode apresentar. Pode comprometer os aspectos emocionais, cognitivos e relacionais da criança. E tudo isso ela vai mostrar na escola. Aí, assim, falando sobre as práticas, né, que podem auxiliar no enfrentamento de perdas, os professores precisam entender que nenhum professor precisa se tornar psicólogo, né? Mas ele precisa manter o foco na aprendizagem, só que ele precisa levar em consideração os aspectos humanos que podem acarretar esse processo de aprendizagem e podem trazer prejuízos, né? A escola, ela desempenha também um papel educacional da informação. Então, a Maria Júlia Kovacs, ela fala muito sobre a questão da educação para a morte. Então, isso precisa acontecer nas escolas, né? Tanto na mesa da família, lá, enquanto as pessoas estão conversando, o pai, a mãe, né? Quanto na escola, a gente falar sobre perda, falar que as pessoas são finitas, né? Que a gente amadurece. Isso é importante para a criança poder digerindo tudo isso e ter um enfrentamento diferente, um olhar diferente da morte, né? O educador também, ele precisa expandir seus conhecimentos nessa área, né? Para que ele possa lidar de uma maneira tranquila com seus alunos nesse tema, né? Então, assim, aí aqui umas possibilidades, né? Sei lá, usar fotos, falar sobre os seres vivos, né? Que eles nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem, morrem, mas que isso não acontece sempre nessa ordem, que de repente eles morrem também antes de envelhecer, né? Então, isso é importante a gente falar. O que mais? Uma criança enlutada, é importante também a gente garantir a manutenção dos vínculos afetivos. Então, essa criança minha, ela quebrou a perna e ela ficou 4 meses fora da escola. Então, a gente promovia formas de fazer a manutenção do vínculo, né? A gente mandava áudios para ela dos amiguinhos no WhatsApp, mandava foto, mandava vídeo. Nessa foto aqui ao lado, ela fez aniversário, e aí as crianças todas desenharam para ela, eu fui até a casa dela, e a gente celebrou, né, esse momento. O que mais? Deixa eu... Estou vendo aqui as que estão falando no chat. A modelagem é uma coisa que a gente usa muito na escola, e isso também podem acontecer alguns episódios de fala sobre luto. Eu lembro que eu tinha uma aluna, a Rayane, a mãe separou do pai, foi morar na Argentina, e ela ficou com os avós paternos e o pai. E aí um dia ela estava lá brincando com a massinha, ela moldou ela num canto da mesa, e aí ela fez a mãe dela e colocou na outra extremidade da mesa e fez um coração nesse percurso e moldou e colocou ali. E ela dizia para os amigos que estavam sentados com ela na mesa, ela dizia assim, minha mãe vai voltar, ela vai ficar com meu pai, e aí a gente vai morar numa casa. E assim, eu percebia isso, né, essa angústia dela. E aí, aos poucos, eu fui falando com a coordenadora, até o tempo que ela saiu de lá da EMEI, ela fazia terapia, estava caminhando, estava melhor, né?
E é isso, a gente precisa ter um olhar para isso, né? Aqui, né? A questão, assim, observar, ter um pouquinho mais de sensibilidade, né? Virar o olho para a gente poder ver essas questões de oscilação de humor, apatia, recolhimento, agitação, agressividade que a criança apresenta, né? Às vezes isso daí não é manha, não é mimo, não é, né? Porque assim as pessoas adoram pôr nomes, né? Nos nos comportamentos das crianças. E às vezes isso tem a ver com a perda. A coisa da mãe sair de casa, arrumar a criança, o filho dela, e levar até a porta da escola, dar um tchau, e a criança ter que entrar, aquilo traz um sentimento de perda, de abandono, né? A criança ela pode se sentir abandonada, e isso é legítimo. Então, ela pode também, dentro da escola, ficar lá, arredir, minha mãe não me quer mais, né? Então, a gente precisa processar tudo isso e ter um olhar mais sensível para esses comportamentos. Os jovens também podem desenvolver um luto prolongado, né? Então, de repente, assim, observar essa questão da relevância das relações que o jovem tem, né? Essa coisa da ambivalência afetiva, que foi o que aconteceu comigo, eu amava a minha mãe, enquanto ela estava sem álcool, né? Não estava alcoolizada, ela era a mulher mais brilhante, mais forte, mais arrojada, ela cuidava da gente com muito empenho, né? Ela era alegre e eu admirava aquilo nela. E aí, quando ela se alcoolizava, aquilo me trazia vergonha, raiva, desespero, dor, né? Frustração. Então, isso pode causar uma ambivalência afetiva. Então, de repente, essas relações dos pais, né? Isso pode acontecer, pode processar, né, no jovem de diversas formas. Jovens que são vítimas de bullying também podem desencadear um luto prolongado. Essas jovens que passam por questões raciais, essa coisa de trollagem, exclusão, esses meninos que vivem em bolhas, que se isolam. Então, esses meninos eles podem ter um processo de luto diferenciado, né? A coisa da baixa autoestima, a não aceitação de si, da realidade em que vive, né? Então, tudo isso pode acarretar diferenças no processo de luto, né? Nuances diferentes. Transtornos mentais agravados podem levar também a ideações suicidas, né? Que muitas vezes é o que a gente tem visto nas escolas. Recentemente, a gente acolheu uma escola que os meninos estavam se cortando, né? Essa coisa da automutilação, estavam fazendo isso com frequência, a gente tentou intervir nisso. Aqui um pouquinho sobre o desenho infantil, né? Então, assim, essas possibilidades a gente usa na escola, mas os psicólogos também podem usar, né? Devem usar. Então, essa coisa do desenho que vai trazer, emergir esses sentimentos, né? A Bernadette, ela fez um desenho aqui, ela era uma figuraça, essa minha aluna. Você vê, ela dividiu a folha em 2 planos, embaixo ela pôs um diabinho, em cima ela colocou uma cruz, colocou um coração partido, ela colocou alguém com sangue ali, alguém com uma arma, né? A menina aqui, ó, nesse desenho do meio, ela fez a história da perda da tia. E aí, o que ela fez? Ela desenhou ela e a mãe de um lado, e a tia lá no fundo, lá em cima, né? Morta, lá no céu. E aí ela pôs uma nuvem aqui com chuva, então talvez no dia que ela faleceu, ou no dia que ela foi sepultada, talvez estivesse chovendo. Então, tudo isso tem algum significado, né? E aí tem várias outras aqui, que nem o Pedro, uma vez eu pedi para ele desenhar saudade, porque a gente usou aquela música Avião sem asa, fogueira sem braço.
Sem Brasa, né? Falar sobre a saudade. Eles imediatamente fizeram um link sobre a saudade, sobre a falta. E aí ele desenhou uma pessoa na janela e uma pessoa indo embora, tristonha, né? Aí depois do outro lado também ele desenhou uma pessoa subindo para o céu, enfim. Falar também sobre o brinquedo, a importância do brinquedo, os professores precisam ficar atentos, né? Nesse momento do brincar, porque eles muitas vezes eles falam coisas enquanto estão brincando, né? Eu achei essa figura que o menino pôs o Sullivan, né? Deitadinho, sei lá, pode suscitar alguma coisa de morte, né? Meninos que ficam mais assim com o ursinho, que brincam sozinhos, eles sempre verbalizam, sempre vão falar sobre situações que eles estão enfrentando na vida mesmo, né? Aí a literatura infantil como um recurso forte, potente, né? Para emergir essa coisa do luto, né? Algumas possibilidades de livros. Esse do vazio a gente já usou. É muito legal. A criança desenha lá dentro da barriga dela o que faz falta nela, né? Esse livro também é muito bacana. Aqui, quando alguém especial, muito especial, morre, eu indico. Será que foi a Luciane que me indicou? E eu indico para os professores. Falar também sobre a roda de conversa, que é uma coisa que se aplica à nossa prática com os enlutados, né? Essa potência que tem na roda, né? Uma possibilidade de discussões, de achar saídas, alinhamento, né? Troca de experiências, partilha, porque um está falando lá do outro lado da roda, mas eu aqui me reconheço a fala dele, me reconheço na fala dele, e com os meninos também isso acontece, né? Com as crianças. E aí isso vai ajudar no fortalecimento mútuo, na empatia, no vínculo. E assim, no fortalecimento da comunidade, né, do grupo como um todo. E assim, há aqui algumas possibilidades, né, de vídeos curtos, né, a vida da morte. A vida da morte é sensacional, né? Tem alguns aqui, vou parar só um pouquinho para vocês olharem. Esse primavera, verão, outono, inverno e outra vez primavera também é sensacional. Eu mostro para os meninos lá na escola, eles adoram. Esse da vida da morte é a história de um veadinho que está andando na floresta e a morte mora ali, no meio dos animais da floresta. E ela quer se aproximar dos animais. Só que os animais não têm medo dela. E aí ela vai assim buscando fazer amizade deles, né? E isso é bacana porque desconstrói o conceito de que a morte é ruim, né? De que só a bruxa morre, né? Que as fadas são imortais, que os príncipes vivem felizes para sempre, né? Então isso é bacana para desconstruir isso, né? De que a morte chega para todos, né? Outros vídeos aqui, né? Já para meninos maiores, né? Sempre ao seu lado, Marley e eu, a última música que esses dias a minha filha assistiu e achou sensacional, né? Esse Ponte para Terabithia também é sensacional, né? Tem vários, né? O que mais? Aí, assim, usar o recurso da poesia também na sala de aula, né? Para que a criança, o jovem, aí isso daqui, assim, diz respeito a todas as faixas etárias na escola, né? Então, a gente pode usar isso, né, esse olhar subjetivo que tem a poesia, para poder mesmo fazer esse alinhamento dos sentimentos, né, das reações, de repente, os meninos produzirem, né, textos curtos que possam trazer experiências de luto deles, né? Morte e Vida Severina, né, que é um clássico, que também pode ser usado como recurso. Outras poesias, né, o Chico, o Fernando Pessoa. Eu amo tudo que foi, tudo que já não é, a dor que já não me dói,
a antiga errônea fé, o ontem que a dor deixou, o que deixou a alegria, só porque foi e voou e hoje já é outro dia, né? E sempre vai vir outro dia, né? Que é esse lado da ressignificação, de caminhar, né? De buscar um significado para a dor da perda. A gente usa muito recorte, né? Então, assim, o recorte como um olhar terapêutico mesmo. Isso daqui é uma intervenção mesmo com as mães enlutadas, e aí elas diziam, né, ó, que quando o ser perdido partiu, foi uma noite sem lua, né? Então, assim, vários recortes, várias ilustrações que trazem o que elas sentem, né? E é uma maneira de buscar um simbolismo novo, né, para aquela dor, para aquela perda, e poder verbalizar também, traduzir o porquê que ela escolheu aquela figura, né, a retirada de um recorte para trazer significado para algo é interessante. E aí, assim, tantas obras de arte, né, que a gente pode usar, essa Lamentação do Cristo, ó, é de 1305, essa aqui do Almeida Júnior também, que é um clássico, né, da saudade. Isso daí eu uso com os grandes, quando eu cubro MF, às vezes eu vou cobrir, né, professores que faltam, justamente para poder trazer um pouco dessa dimensão do luto, para poder buscar subsídio, né, para as minhas pesquisas. Esse dos retirantes, né, do Cândido Portinari, esse O Triunfo da Morte é sensacional, né? Podem ver, assim, é, um, é uma situação de falência mesmo, né, em todos os aspectos aqui. E os meninos observarem isso é sensacional. Inclusive essa carroça, né? Os meninos se atêm muito a essa carroça que traz crânios, né? E é pilotada aqui, né? Que é direcionada por uma caveira, né? Um esqueleto. Então, assim, trazer mesmo a coisa da morte não como uma coisa fúnebre, né? E assustadora, mas como algo que faz parte da vida, né? E trazer essas ilustrações, esses olhares diferentes para a discussão entre os meninos maiores, né? Aqui essa tela aqui, ela é nova, é desse Juan Lucena e ele ilustrou a pandemia, né? Isso é do ano passado. E aí chama Que Haremos sem eles, né? E aí ele dividiu a tela em dois planos e as crianças abaixo, né, sentindo a falta dos entes que partiram, né? O que mais? Essa aqui é linda também, a Valentina de Milão chora a morte de seu marido. A gente também tem esposas enlutadas no grupo, e é sensacional ouvir essas mulheres falarem sobre a dor, né? Ouvir, mesmo nas rodas de conversa virtuais, essa partilha mesmo de como está enfrentando a falta do marido, a coisa de como é que vive, né, sem o marido nas questões práticas, mas aqui mais direcionado para a sala de aula, e a poesia de cordel, né, que é sensacional, que é linda. Aqui, ó, esses seus olhos, Morena, são estrelas no céu, sem fim. A noite morreu de pena por não ter olhos assim. Se a vida é isso, sofrer, que a morte me dê guarida. Não me dê beijos, se eu morrer, que posso voltar à vida. Assim, é uma delicadeza tão bonita, né? Tão grande, e uma sutilidade, mas ao mesmo tempo tem obras que são muito fortes, né? Que falam sobre a morte, né? Sobre a seca, né? Enfim. Aí aqui algumas possibilidades de canções, né? Que nem a do Milton Nascimento, né? Que é a Travessia, é a música de lema, né? Da perda da minha mãe. Tantas outras, né? Tears in Heaven, que é a do Eric Clapton, quando ele perdeu
o filho, né? Tantas, né? Tantas. A do Herbert Viana, e falar também sobre o luto do Herbert Viana, né? Que sai de avião para passear com a família e volta numa cadeira de rodas sem a esposa, né? É complicado, bem complicado. Outras canções também, né? Canções mais tradicionais, Nelson Gonçalves, canções que falam de morte desde sempre, né? E muitas vezes nos falta esse olhar mais apurado mesmo, né? Que está falando sobre os lutos, sobre as perdas, né? Que nem a do Raul Seixas, quando ele fala do trem, né? Olha, olha o trem, né? Quem vai chorar, quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir, enfim, né? Assim, possibilidades. Essa foto aqui eu adoro. A gente ganhou um estetoscópio lá na escola e a gente brincou das crianças ouvirem o coração das outras, né? E a gente falar sobre o coração, sobre o que vai no coração. São possibilidades que a gente pode usar também na escola, mas também na clínica, né? Vocês. Aqui também, isso é um recurso que a gente usa muito, né? As bexigas. Ah, se você tivesse a chance de ter mais 5 minutos com a pessoa que você perdeu, o que você diria? Escreve num papelzinho, amarra na bexiga, vamos soltar, né? E isso provoca um choro, um alívio. Recentemente eu fiz isso lá na escola, a gente perdeu uma professora muito inesperadamente, e a gente fez isso, foi muito significativo, foi muito bom, produziu assim resultados muito bons. De repente, fazer uma visita guiada ao cemitério, né? Que nem aí o professor vai falar, eu ir ao cemitério com os meus alunos, né? Então, por exemplo, você vai no cemitério da Consolação, tem uma pessoa que recebe a gente e vai falar sobre os túmulos, né? Vai falar sobre a morte como um todo. E é muito importante, é muito interessante, porque tudo isso é conhecimento, né? E já aproxima a gente a esse contexto de morte mesmo, né? Da morte e do morrer. Aí, assim, aqui a Lucélia Elizabeth Paiva, ela traz no livro dela, como a gente fala com as crianças, né, sobre a morte, eles trazem, esse autor, ele fala, né, como é que a gente faz? Então, 10 maneiras para ajudar a criança. Encorajar a criança a expressar seus sentimentos, responder às perguntas com sinceridade, expressar também as suas emoções. Olha, o meu pai faleceu na Covid, eu estou muito triste, mas eu estou aqui na escola e a gente vai vencer esse momento da pandemia, né? Discutir sobre a morte de forma que a criança possa entender, né? Não dá para fazer muitas explicações, tudo é igual falar de sexualidade, né? É tudo no seu tempo e com uma fala, uma explicação elaborada de acordo com a faixa etária dos meninos, né? Ser paciente, permitir que a criança fale, né? Que ela busque o seu discurso para poder falar sobre o que ela está sentindo, sobre o luto dela, né? Não criar expectativas, sugerir caminhos para que a criança possa lembrar da pessoa, né? Através de desenho, cartas, que foi o que a gente já falou, né? Aceitar os sentimentos, percepções e reações da criança, indicar serviços especializados, aí a gente, no caso, a gestão da escola, preparar a criança para continuar a vida, reforçar que ela se sentirá melhor depois de um tempo, lembrando que esse tempo é diferente de cada um, né? Aí aqui umas referências para a gente poder pensar, né? No luto, na educação para a morte, os livros da Arminda Berasturi sensacionais. O que mais? Espera aí que eu já estou acabando. Aqui outros também. Deixa eu ver o chat aqui, se tem alguma coisa. E é isso. Essa figura, ela ilustra o nosso momento de pandemia, ela ilustra muita coisa, acho que ela ilustra a vida, né? Essa coisa da gente poder
entender que nós somos anjos de uma asa só e que a gente precisa se apoiar um ao outro para poder seguir os nossos caminhos. Eu espero que eu possa ter suprido a ausência da Val, muito humildemente, né? E que a gente possa seguir nesse simpósio. E é isso. A gente que agradece, Marli, a sua participação. Eu acho que a gente não pode falar em substituir, né, apesar de ter sido mais ou menos isso, mas de agregar e trazer muito mais, né? Sim. Interessante seria que as duas palestras pudessem estar no mesmo simpósio em tempos diferentes, porque eu tenho certeza que para todo mundo foi muito enriquecedor, né? Sim. A Val tá fazendo muita falta, com certeza, a gente está aqui com o coração aflito em relação à perda dela, mas a gente vai conseguir ver a palestra no futuro próximo, se tudo der certo, e eu tenho Sim. certeza que vai ser tão maravilhosa quanto todas as outras Pois. foram e ainda serão no restante do nosso simpósio. Então, Sim. mais uma vez, te agradecer, sua sensibilidade, sua experiência com as crianças. É um tema que particularmente parece muito complicado para as pessoas às vezes, né? Se falar de morte com um adulto já é difícil, imagina com uma criança. E é Sim. legal essa visão que a gente pode desconstruir em relação a isso, né? Que a criança, com a simplicidade dela, ela consegue entender coisas muito melhor que um adulto, às vezes, né? E o Sim. quanto esse receio de conversar com uma criança sobre isso e prepará-la para a morte é um receio do próprio adulto, né? Na psicologia, a gente pode chamar de uma transferência do próprio adulto em relação à resistência dele mesmo. Então, muito obrigado mais uma vez. Foi muito maravilhoso. Obrigada eu. Muitos elogios no chat também. O pessoal adorou. Não achei nenhuma pergunta. Eu também tô olhando aqui, não tem nada. Alguém me ajude se tiver. Pois, pois. Então, acho que a gente pode ir ficando por aqui. Agradecer a todas as palestrantes mais uma vez.